da resolução da avaliação, que agora vai ser uma conta envolvendo o cálculo de derivada pela definição. Então, a gente vai resolver esse exercício, calcule usando a definição de derivada, né? Calcule usando a definição, a derivada dessa função, f de x igual a menos 4 dividido por raiz de 3 menos x. E depois que eu encontrar essa derivada, encontrar a equação da reta tangente, a curva y igual àquela função ali, no ponto menos 1, menos 2. Então, esse ponto aqui faz parte da curva, a gente pode verificar isso, substituindo o menos 1 aqui, ó. Raiz de 4 menos menos 1 é raiz de 4 no denominador, que fica 2. Então, menos 2 dividido por 2 vai dar a imagem correta ali, que é o menos 2. Então, esse ponto faz parte. Então, a primeira coisa é calcular usando a definição de derivada. A definição de derivada, ela afirma para a gente que o limite, então, a derivada de uma função é dada por um limite, que nasce de um ΔY sobre ΔX. Que ΔY? Quando a gente fazia um incremento h lá, fazia o f de x mais h menos f de x sobre h, quando h tende a zero. Essa é a definição de derivada. A gente está fazendo isso para essa função. Então, a hora que a gente vier aqui e falar assim, olha, o meu x mais h vai entrar nesse lugar do x aqui, ó. Então, aqui vai ser x mais h. Então, o menos está do lado de fora do parênteses. Esse foi um erro recorrente aí na hora de resolver esse exercício. Então, a função é a função menos 4 sobre raiz disso aqui. Então, na hora que a gente substituir, olha o que a gente vai ter. Vai ficar f' de x vai ser igual a um limite f de x mais h, menos 4 dividido por raiz de 3 menos, no lugar do x, a gente vai colocar x mais h. Menos f de x, menos 4 sobre raiz de 3 menos x, tudo isso sobre h, quando h tende a zero. Então, toda derivada nasce de uma determinação de um zero sobre zero, aspas, né? A gente está com dois valores aí, o denominador tem uma quantidade tendendo a zero, a gente quer tirar essa determinação. Um erro comum também foi esquecer de falar que isso é derivada, ó, e foi pedida a derivada, então a gente está calculando essa derivada. Então, na hora que eu vier aqui, ó, quem que vai ser a derivada dessa função lá no início? Esse h no denominador aqui, só para facilitar a nossa vida, eu vou deixar esse 1 sobre h que multiplica ali, ó. E a gente vai tirar um mínimo aqui em cima. Quem é o mínimo? Então, aquele 1 sobre h, tá dando... o mínimo é o produto das duas. Então, vai ficar aqui, raiz de 3 menos x mais h. Então, aqui fica menos h. Aqui multiplica 3 menos x. E aqui no numerador, esse menos 4 que está nos dois aqui, eu posso colocar em evidência. Para facilitar a nossa vida também, ó, tá menos 4, a gente coloca em evidência esse menos 4 sobre h. Então, isso já facilita um pouquinho. Então, o menos 4 já está em evidência, a hora que eu tirar o mínimo, vai ficar aqui, raiz, ó, esse valor aqui vai vir para cá, raiz de 3 menos x, menos, esse menos é esse menos que estava ali em cima, e do outro lado aqui, raiz de 3 menos x menos h, que é esse outro denominador. Esse denominador, tiramos o mínimo, só tiramos o mínimo. Agora, se a gente for pensar, o zero, que é o nosso problema, está aqui. É esse zero aqui que a gente quer simplificar, quer que apareça algum h ali em cima, que dê para simplificar com esse, para que a derivada exista. Então, aparecer corretamente. Então, esse denominador aqui, a gente não precisa preocupar com ele mais. A gente quer usar aqui no numerador, olha, o conjugado desse azul com amarelo aqui, para a gente tirar essa raiz e aparecer um h para simplificar com esse. Então, a gente tem que ter em mente o que a gente quer. Qual o objetivo do exercício? O objetivo do exercício é tirar a indeterminação, tender a zero do denominador. Se isso for possível, a derivada vai existir. Então, quem que é o conjugado dessa parte aqui, ó, com esse azul e esse amarelo aqui? Para eu tirar uma raiz quadrada, então aqui eu vou ter que multiplicar por 3 menos x mais raiz, que aí vai ficar o quadrado de um menos o quadrado do outro. Mas eu não posso simplesmente multiplicar. Tem que multiplicar e dividir, ou seja, eu estou multiplicando por 1. Isso não altera o meu limite. Então, isso tudo aqui, ó, foi feito dentro do limite. Então, é como se eu estivesse dizendo assim, ó, dentro desse limite, eu tenho esse monte de conta aqui. Agora, o que eu quero? Multiplicar esse por esse aqui, ó, essas duas chaves, para ficar
quando eu tenho A menos B que multiplica A mais B, eu vou ficar com o quadrado de um menos o quadrado do outro. É essa conta que a gente vai fazer agora para tirar essa raiz. Como essa raiz existe, esses valores são positivos, tá? Então o quadrado, ó, quando eu multiplicar esse A por esse A aqui, vai ficar A ao quadrado, vai ficar 3 menos x. Então essa conta que a gente vai fazer agora. Então, f' de x, sem preguiça, tem que escrever limite, porque ainda não fez o h tender a zero, ó, nesse passo a gente ainda não fez. Esse menos 4 sobre h a gente ainda não fez nada com ele. A gente está multiplicando essas duas chaves agora, então vai ficar assim, ó. Essa parte aqui vai ficar 3 menos x, menos, quando eu multiplicar isso por esse, vai ficar o b ao quadrado, vai ficar aquela parte amarela ali sozinha, ó. 3 menos x menos h. Então, esse numerador aqui, ó, é o que estava ali em cima. E o denominador? O denominador não é problemático. O que é problemático é só esse h aqui tendendo a zero, que a gente vai querer simplificar. Esse aqui eu deixo do jeito que está, não preciso desenvolver nada. Deixo desse jeitinho. Então, a hora que a gente for fazer essa conta aqui, ó, então tem que repetir o denominador inteiro, ó. Vou repetir esse denominador inteirinho. Então, aqui vai ficar raiz, ó, não pode esquecer a divisão, que é dividido. Raiz de 3 menos x menos h. Eu não posso substituir o h por zero aqui dentro, porque eu não posso calcular o limite à prestação. Quando o h tende a zero, ele tende a zero o tempo inteiro. Então, aqui, ó, essa parte azul, vou até manter em azul. Essa parte azul aqui é aquela soma que vai continuar ali também, ó. Então, 3 menos x menos h. Então, isso tudo está no denominador, isso tudo aqui. Agora a gente vai prestar atenção só no numerador. Olha, tem um menos aqui do lado de fora. Então, esse 3 que está aqui, ó, ele está aqui positivo e está aqui menos ele. Eu posso simplificar. Esse menos x está aqui, esse menos com esse menos vai ficar a mais. Então, eu vou poder simplificar também. O que, que vai sobrar no numerador? Esse menos com o menos h. Então, o meu numerador inteiro, essa parte aqui, ó, todinha, está virando... Essa parte todinha aqui, ó, isso está virando menos h. Com menos h, está ficando h positivo. Então, olha a minha determinação indo embora nesse momento, ó, que vai ficar 1. Porque esse h aqui, ó, isso tudo aqui, a hora que eu simplificar, vai ficar 1. Então, o meu limite aqui, ó, vai virar esse limite aqui. Então, a gente ainda não calculou, mas agora a gente vai poder calcular, porque a gente acabou de tirar a indeterminação. Aqui, ó, quem que vai ser o meu limite? A f' de x. Agora, o meu numerador todinho está ficando menos 4, só menos 4. E o meu denominador? Agora eu estou fazendo h tender a zero, não tem limite mais, ó. Então, esse meu h vai tender a zero aqui e aqui, ó. Então, aqui vai ficar ele vezes ele mesmo. Porque, como isso aqui tendeu a zero, vai ficar raiz de 3 menos x, multiplica raiz de 3 menos x. Isso fica 3 menos x. Que multiplica aqui raiz de 3 menos x mais raiz de 3 menos x, porque esse tendeu a zero. Então, vai ficar 2 vezes raiz de 3 menos x. Então, simplificando, ó, esse menos 4 aqui em cima com esse 2 aqui embaixo, isso vai ficar menos 2. Então, vai ficar menos 2 que multiplica. Isso aqui tem expoente 1, isso aqui tem expoente meio. Então, é como se fosse 3 menos x elevado a 3 meios. Então, o que, que eu fiz? Repeti a base e somei os expoentes. Então, essa aqui, ó, é a derivada daquela função que a gente teve lá em cima. Ó. Menos 2 que multiplica 3 menos x elevado a menos 3 meios, se preferir. Menos 3 meios. Mas, ou deixar com esse formato aqui mesmo. Algumas pessoas fizeram essa derivada sem usar a definição. Como assim? Foi dada a minha função está lá em cima, vamos voltar na função, ó. Essa função está aqui em cima. Quem que é derivado dessa função aqui sem usar a definição, sem usar o limite? Então, eu poderia usar as regras. Então, eu viria falar assim, olha, essa função aqui, ela é menos 4 que multiplica 3 menos x elevado a menos meio, ó, tá no denominador. Então, sem usar a definição, essa derivada aqui, ó, a gente vai usar que é um produto. Minha letra não tá boa aqui, deixa eu só melhorar um pouquinho. Então, a hora que eu vier aqui, ó, menos 4 é constante, então essa derivada aqui vai ficar, repete o menos 4, pela regra do tombo, esse menos meio vai ficar multiplicando, então eu tenho que colocar parênteses, não posso escrever assim, ó, não existe isso, nem que eu colocar um pontinho grande, não pode, não existe o produto como a subtração, então eu tenho que colocar parênteses, então tombei, subtraí o 1 do expoente, ó, o que, que a gente fez? Menos meio
menos meio, menos 1, menos 3 meios. Então, esse menos 3 meio nasceu porque a gente subtraiu, pegou esse aqui e subtraiu 1. Aí vira isso. O que a gente faz com quem está dentro daquela função ali? Repete quem está aqui dentro e deriva aqui isso do lado de fora. Isso é a regra da cadeia. Então, pela regra da cadeia, essa derivada que a gente estava calculando ali vale quanto? Vale menos 4, tem um menos aqui, ó, tem 3 menos, então isso vai ficar negativo. O 4 eu vou simplificar com 2, vai ficar então menos 2, 3 menos x, elevado a menos 3 meios. Se vocês lembrarem, é o mesmo resultado que a gente encontrou lá embaixo pela definição. A derivada é única, a derivada é um limite, então esse limite aqui teve essa resposta usando as regras. Mas quem fez usando a regra não resolveu o exercício proposto, porque o exercício é, usando a definição de derivada, encontre a reta tangente a essa curva no ponto menos 1, menos 2. Então, agora a gente está precisando, a gente tem a derivada e a gente quer achar a reta tangente. Então, a gente está com a derivada aqui, ó. Com essa derivada, a gente quer achar a reta tangente no ponto menos 1, menos 2. Então, quem que vai ser a equação da reta tangente? Algumas pessoas fizeram corretamente essa conta assim, ó. Então isso aqui vai ficar y menos o y do ponto, y menos y0 é igual ao coeficiente angular, como é a reta tangente, isso vale a derivada. Então, eu vim aqui e substituir assim, ó. Que multiplica x menos o x do ponto. X menos menos 1 vai ficar x mais 1. Beleza. Se você fez isso, você não achou isso aqui, ó, para ser, isso aqui tem que ser um número. Então, eu tenho que calcular isso aqui como a derivada no menos 1 e não a função derivada f de x aqui, ó, f' de x. Então, não pode ser, porque isso aqui não é reta, gente. Reta tem que ter x com expoente 1. Aqui tem x com expoente fracionário, negativo. Então, isso aqui não é reta. Então, isso é um erro muito grave para achar a equação de reta. Não é o que a gente tem que fazer. Então, o que a gente tem que fazer? Ao invés de colocar esse menos 1 aqui, eu tenho que apagar esse x aqui e substituir por menos 1. Então, o que eu estou colocando aqui? Tem que ser a derivada calculada no menos 1. Então, menos 1 aqui vai ficar mais 1. Então, isso ia ficar y mais 2, que multiplica menos 2, aqui vai ficar 4 elevado a menos 3 meios, que multiplica x mais 1. Se você quiser simplificar, para achar a equação bonitinha, né, y igual a um número que multiplica o x, então esse menos 2 pode ir para o segundo membro. Isso aqui, ó, é a raiz quadrada de 4, que é 2, elevado a menos 3. Então, raiz quadrada de 4 é 2, vai ficar menos 2, aí aqui vai ficar 2 ao cubo no denominador, que multiplica x mais menos 2. Então, isso aqui, ó, vai ficar y, que vai ficar menos 2 dividido por 8, vai ficar menos 1 quarto. Então, vai ficar menos 1 quarto de x, menos 1 quarto, menos 1 quarto, menos 2, que na verdade é menos... Então, agora a gente está achando a equação de reta com o formato que a gente está bem acostumado, né? Y igual a x mais b. Então, fica menos, a inclinação aqui é menos 1 quarto, aí aqui vai ficar menos 9 quartos. Tirando o mínimo aqui, vai ficar menos 8, menos 1. Aqui a gente encontrou a equação da reta. Então, são duas contas que foram pedidas, uma para achar a equação da reta e a outra para achar a derivada usando a definição, usando aquele limite todo. Então, é isso. Esse é o segundo exercício.